Stated Clearly presents. O que é DNA e como funciona? DNA, também conhecido como ácido desoxirribonucleico, ou ADN em português, é uma molécula ou um montão de átomos juntos. No caso do DNA, estes átomos tomam a forma de uma escada comprida em espiral, mais ou menos como esta. Se você já estudou biologia ou assistiu o filme Parque dos Dinossauros, provavelmente já ouviu que DNA age como um plano ou uma receita para um ser vivo. Mas como? Como pode uma simples molécula ser um plano para algo tão complexo e maravilhoso como uma árvore, um cachorro ou um dinossauro? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro ver rapidamente os aminoácidos. São pequenas substâncias químicas em nossos corpos que são tão importantes que geralmente os chamamos de tijolos da vida. Há mais ou menos 20 tipos com formas diferentes. O legal a respeito deles é que podem ser juntados mais ou menos como legos para produzir uma variedade interminável de partículas maiores chamadas de proteínas. Aminoácidos fazem proteínas, proteínas, juntamente com outras substâncias, combinam-se para formar células, células fazem parte de tecidos, tecidos compõem órgãos, e órgãos, quando juntados de uma certa forma, combinam para formar criaturas vivas como você e eu. Essas proteínas que formam nossos corpos, e lembre-se, há milhões de tipos diferentes de proteínas, devem cada uma delas ser formada da forma ideal para que funcione. Se forem da forma errada, normalmente não funcionarão. É aí que entra o DNA. O DNA faz uma série de coisas interessantes, algumas delas ainda desconhecidas, mas uma de suas funções melhor conhecidas é dizer aos aminoácidos como se juntarem e formarem a proteína perfeita. Teoricamente, se as proteínas corretas são feitas no lugar e na hora certas, tudo mais, desde células a órgãos até criaturas, sairão certas e como devem ser. Este é um modelo simplificado do DNA. Mostra os degraus da escada que são feitos de 4 diferentes tipos de substâncias, mostrados aqui com cores e letras diferentes. Se você olhar para uma das metades da molécula, você pode ler a sequência de substâncias ou o código genético de cima para baixo, como se fosse um livro. Um filamento separado de DNA é extremamente longo, com um comprimento de milhões de letras. Ele passa a maior parte da sua existência enrolado como um macarrão, morando no núcleo ou na parte central de uma célula. Os aminoácidos, porém, moram do lado de fora do núcleo da célula, que se chama citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma e converter estes aminoácidos em proteínas, substâncias especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código do DNA. Essas cópias parciais, chamadas de RNA, são parecidas com o DNA, mas são mais curtas e têm um lado só. Como são menores, elas passam por pequenos poros no núcleo e saem para o citoplasma, e bem para dentro da boca de outra partícula chamada de ribossomo. Os ribossomos são máquinas de fabricar proteínas. Elas leem o código do RNA 3 letras por vez, capturam aminoácidos que estão por ali e os colocam em sequência de acordo com o código do RNA. À medida que a corrente cresce, ela dobra, enrola e se junta a ela mesma, formando uma proteína de formato perfeito. Cada 3 letras do código do RNA mostram a ribossomo qual dos 20 tipos de aminoácidos deve ser juntado a seguir. Por exemplo, CAA diz ao ribossomo para usar uma glutamina. AGU diz para pegar uma serina, e por aí vai. Uma vez que uma proteína é fabricada, ela pode ir fazer um sem número de coisas diferentes. Uma delas podendo ser a formação de uma célula novinha. Então, respondendo à pergunta original de o que é DNA, DNA é o plano molecular de um ser vivo. E como funciona? O DNA cria o RNA cria proteínas vão e criam a vida. O processo todo, muito embora pareça ser complicado, sofisticado e mágico, é totalmente baseado em química. Pode ser estudado e compreendido. I'm John Perry, and that's DNA Stated Clearly.